estragando meu vlog. Espera que ninguém vai entender o meme, tá ligado? Lucas, você pode pôr o meme, por favor? Fiz uma promessa para mim mesmo, nunca mais comer torresmo. Alguém me disse outro dia que para sentir satisfação e alegria é necessário ser caridoso. Me dá um real aí, ô camarinho. Cara, eu tenho que entrar numa reunião, sem brincadeira. Com o dono disso daí, por favor. Você vai tomar mostrando pra ele que você tá consumindo produto dele. Não, que isso. Por favor, você pode fazer isso logo. Eu não aguento mais esperar. Véio, senão esse shake aqui vai bater. Pum. Parece um suco verde. Exatamente. Me dá ré. Hã? Eu também quero. Você pode me dar real aí. Posso mostrar com a tampa? Não. Tá, monta aí pra mostrar pro pessoal aí. Não para mesmo. Melhor. Beleza. Hoje eu não fiz, então quem fez, vocês estão bem. Lucas, pode pôr em vídeo, tá? Eu não tô vendo. Ficou diferente hoje. É que mudou a forma. Mudou a forma, né? É uma nova fórmula. E sabe que isso daí é o que faz ajudar a não ficar com os bagulhinhos, né? A bater o negócio dentro pra não ficar esses pelotinhas brancas. Já tomou whey? Whey forma muito dessas pelotinhas brancas na minha câmera. Vou parar, cara? Você viu que tá vazando? Ainda? Tá vazando pro outro lado agora. Ó. Não para de vazar, velho. Cara, eu tô sem conteúdo pro meu vlog. Tá vazando tudo, cara. Que isso? Ô, você demorou muito pra gravar. Vai demorar mesmo. 20. Eu tô na sua, velho. Não tá não, tô sim. Tá não. Cara, o que tá acontecendo aqui hoje? O que tá acontecendo? Prato de flexão. Mas por quê? Hoje a gente tá assim. E uma cambalhota pra terminar? Não, só uma cambalhota. Chico, dá a cambalhota aí então pra terminar. Ah, não, tô de... Tem que... Vai, Luiz. Dá a cambalhota aí. Pô, já dei vários. Dá a cambalhota. Por isso que o pessoal dos comentários tem que trabalhar aqui, velho. Olha a bagunça aqui, velho. A maluquice. E esse é o gestor. E você quer ser respeitado, né? Pelos outros. Desculpa, gente. Cambalhota. Quase que eu caí na molhada. Voltar a trampar agora, né? Normalmente. Dor nas costas. Caraca, você tá sempre com dor no vídeo, né? Sempre fazendo coisas que não deve com dor. E energizado. Hoje eu tô energizado. Mano, o que você fez com o tripé, velho? Por que você faz isso, cara? Que isso, cara?
dúvida que todo mundo que vai montar a agência do zero tem, que aí isso é uma experiência minha. Qual é a hora de fazer a primeira contratação? Então vamos pré-Luigi aqui. O momento que eu tava, quando a gente começou a agência, era o seguinte momento. Eu forneci um serviço segmentado de gestão de tráfego pago, e eu tinha na época algo que somava em torno de uns 7, 8 mil reais de valor fixo, e eu lembro que eu cobrava muito pouco, tipo, eu cobrava entre 500 a 800 reais, dependia do que o cliente ia investir. E aí eu tinha, tipo assim, é que rotacionava muito na época, mas eram uns 10, 12 clientes, assim. E aí, eu lembro que, tipo assim, as contas da minha casa dava, tipo assim, 5, 6 mil reais que eu tinha que ganhar por mês. E eu tava sentindo falta, eu tava, tipo assim, eu tava preocupado com essa questão de rotação de clientes, que era a questão de, eu ficava muito focado em executar o serviço e não conseguia dar atenção para meus clientes. Não conseguia fazer reunião, às vezes errava, por exemplo, na época inexperiente, né? Obviamente, a gente faz isso com o pé nas costas hoje, mas tinha dificuldade de manter em dia, por exemplo, o boleto de anúncio dos clientes, envio de relatório, esse tipo de coisa. Então, eu chamei o Luigi, na verdade, porque a gente já tinha trabalhado junto antes, para fazer atendimento ao cliente para que eu tivesse mais tempo de fazer as outras coisas da agência. E aí, só que aí as coisas aconteceram tão rápido, e aí, tipo, só sobrava, acho que, quando você entrou, tipo, era, acho que 2 mil reais, né, alguma coisa assim. O salário? 2 mil. Então, que era exatamente o que sobrava. 200 reais de ajuda à condução. Que era o que dava. E aí, foi tipo assim, era o que sobrou na época, porque eu sentia que eu não conseguia crescer pelo fato de faltar tempo, de eu estar atendendo 13, 14 clientes ao mesmo tempo, não conseguir dar atenção, porque atendimento, quando você tem uma agência, às vezes é até mais importante que o serviço. Com certeza. Tipo assim, com certeza não, mas tipo assim, é muito relevante. Obviamente que o primeiro pilar, entregar resultado, é o primeiro pilar. Mas você tem que mostrar pro cara também que você tá entregando E resultado. ele tem muita dúvida, ele quer saber o que você tá fazendo ali. Ele tá te pagando, então o cara que tá te contratando, ele te enxerga como um parceiro, mas meio que também como... Pô, você tá prestando um serviço pra ele. Ele quer saber como é que é o seu dia a dia, o que você tá entregando pra ele. Então aí você vai entregar um relatório, ele vai tirar uma dúvida. Então isso acaba sendo muito importante. E é uma coisa que a gente é muito elogiado e sempre foi, que é a questão da rapidez desse atendimento. Então, o cliente que manda uma dúvida 9 da manhã, no máximo 9h30, ele já é respondido ali, porque às vezes a gente está em uma reunião, algo nesse sentido, mas isso a gente sempre prezou muito, né? Então, eu acho que ajudou a gente a manter a recorrência do cliente, né? A gente manteve ele por muito mais tempo com o passar do tempo. E eu lembro que a gente começou com essa questão de falar de atendimento, inclusive, se quem tiver curiosidade um dia de rodar meu Instagram, tipo 2021, 2022, eu sempre falei sobre isso, atendimento ao cliente. Porque os clientes, esses 13, 14 clientes que a gente tinha na época, eles vieram de outras agências e nos falavam isso. De que, às vezes, eles saíam das agências não porque eles não tinham resultado, mas porque eles eram mal atendidos. Porque eles, às vezes, até tinham resultado, mas não entendiam o porquê do resultado, não tinham controle. Porque o mercado de agência tem muita gente fazendo trabalho ruim. Tem gente que, por exemplo, a gente sofre às vezes com dificuldade nesse sentido. Por exemplo, a gente vai pegar a conta de um cliente e aí a conta tá parada na mão de outra agência e os caras não querem transferir de má fé os dados pra gente. Várias coisas que acontecem nesse sentido de maus prestadores de serviço que agem de má fé realmente no trabalho. Vários clientes, eles perdem vários clientes por causa disso. E eles ganham muitos feedbacks negativos por causa disso. Porque eles não fazem o serviço de uma forma honesta, e aí o cliente acaba mesmo com o resultado saindo dali. Então, por essa questão de atendimento, e aí eu sempre quis dar um bom atendimento ao cliente. Só que eu não estava com tempo de fazer as duas coisas, fazer ambas as coisas ao mesmo tempo. Aí eu falei, Luigi, vem e vamos começar você faz o atendimento, você faz o boleto do cliente, e eu foco na parte estratégica e nas reuniões de prospecção, que era uma coisa, que era uma demanda. Eu tinha demanda de novos clientes, indicações, etc. E eu não estava dando conta de executar o serviço, fazer proposta comercial, fazer essas coisas do tipo. Mas acho que essa estrutura de você só atendendo, acho que não durou nem 20 dias, né? Cara, menos de um mês, com certeza. Porque aí começou a surgir a outra necessidade, que era a geração do conteúdo. Que aí a gente foi para as outras contratações. Que aí foi o momento, acho que, mas ainda demorou acho que 2, 3 meses, que foi. O Luigi, ele não tinha nenhuma habilidade, tipo assim, no sentido
técnico de marketing, e aí ele foi aprendendo na prática. A contratação em si foi como suporte, né? Como Cara, suporte. não tô dando conta, o atendimento tá ficando meia boca, né? Porque eu não consigo parar e fazer um bom trabalho de tráfego e também explicar isso pro cliente. O cliente pede por isso. Eu preciso de um cara que vá atender ele e deixar tudo que eu faço claro. E aí a gente começou com isso, né? E até tinha parte financeira também, enviar os boletos de cobrança, fazer a cobrança, porque eu fazia 13, 14 clientes, eu cheguei a atender, acho que foi 17 ou 18 clientes, foi o teto assim, tipo, sozinho. Mas nessa época eu tava com uns 14 clientes, começando a cobrar um pouquinho mais, né? Acho que hoje no mínimo que a gente cobra é 5, 6 vezes mais. Mas também a gente entrega 10 vezes mais. Só que, na época, o fato de atendimento era a minha maior dor, só que ao mesmo tempo é a maior solução que você tem. Porque quantas vezes, por exemplo, a gente demorou para entregar resultado para um cliente, só que por a gente estar dando feedback, buscando soluções e mostrando para o cara que a gente estava procurando uma solução e que no final a gente conseguiu, o cara não ficou mais tempo do que ele ficaria em outra agência, por exemplo. Exatamente. Teve vários casos assim que, pelo atendimento, o cara falou, não, pô, vou acreditar um pouco mais nos meninos da Next e vou fazer com que isso dê certo de alguma forma. Dar mais atenção e fazer com que funcione de uma forma melhor. Então, o contexto de atendimento é um dos contextos que dentro da criação de uma agência você tem que se preocupar muito menos com a questão técnica, muitas vezes, do que com o atendimento. Eu acho que o atendimento tem que estar entre top 3 prioridades. É formalizar as coisas e ter como que eu posso dizer? Um processo de atendimento, né? Tipo assim, por exemplo, você tem o seu processo de atendimento. Conta um pouquinho, pessoal, como que é o seu processo de atendimento. Cara, basicamente, hoje aqui, o nosso cliente, grande parte deles tem um pacote com a gente meio que full. Então, ele sempre vem pra gente com uma necessidade dentro do WhatsApp. Como que funciona isso, né? Acho que é legal até. Todo cliente que começa conosco, o passo 1 é a gente brifar toda a equipe sobre isso e criar um grupo com esse cliente onde todo mundo da nossa equipe interna vai estar com todo mundo da equipe interna do cliente que vai fazer parte do projeto. Então, isso já é um destaque, porque todo mundo está em sinergia dentro de um grupo. Qualquer demanda que esse cliente tem, ele vem para nós pelo grupo, né? Pede essa demanda, eu sou responsável, como gestor da equipe, levar essa demanda para frente. Então, se for uma demanda de vídeo, quem vai pegar aqui, por exemplo, que está aqui nos bastidores é o John. Se for uma demanda, a escrita de um e-mail marketing, quem vai pegar é o Francisco, que está aqui no suporte. Se for uma arte estática, quem vai pegar hoje está de casa, o Lucas. Então, eu sou responsável por pegar essa demanda, repassar para eles e também sou responsável com que essa demanda chegue até o fim. E aí depois a gente pega essa demanda e leva até o cliente. Então, bom, basicamente, um dia a dia de atendimento é esse. O cliente procura e a gente entrega a solução. Salvo engano, né, quando a gente tem, por exemplo, envio de relatório ou quando a gente faz uma modificação na campanha dele que tende a gerar um impacto maior e etc., aí a gente acaba chegando mais com essa informação. Mas assim, se for dizer, o atendimento do cliente ele funciona meio que 50% e 50%. Uma hora você vai chegar com a informação e outra hora ele vai pedir informação. É uma troca no dia a dia. Mas sempre tem o time também de que eu sempre peço pra você, tipo assim, se o cliente tá muito quieto, isso... sempre começar a semana chamando ele pra manter o cara ativo. A gente não deixa o cliente quieto, pra falar a verdade. Não, porque assim, no início, a gente perdeu muito com isso, que era o cliente, ele acabava ficando muito quieto e aí a gente perdia ele depois de 2 semanas. Então a gente falava, caraca, como é que pode, né? E aí a gente começou a perceber qual que poderia ser o erro. Era porque o cliente estava quieto, o cliente estava retraído ali, né? Exato. Então, dar um follow-up nele, explicar aquela ação, fortificou muito. E isso foi uma tradição, é uma tradição. A gente traz isso até hoje, mostra isso até hoje, fala com o cliente, mostra um relatório, chama para uma call. Cara, praticamente a gente tem call com os nossos clientes, toda semana tem call com o cliente. Eu acho que não passa mais de 15 dias sem ter ligação com o cliente. Ó, o Lucas Davi perguntou quanto que a gente cobra nos contratos de vocês. É muito relativo, por quê? Nós fornecemos serviços diversos. Então, nós somos hoje uma agência full service. O que, na teoria, começou com gestão de tráfego pago, depois, 3 anos e meio depois, virou praticamente todos os serviços, porque a gente tem condição hoje de entregar tudo. Desde entregar uma live, por exemplo, para um cliente que é da nossa região, desde tirar foto de produto para um cliente que é de longe, que foi um trabalho que foi feito ontem, por exemplo. Agora, a gente colocou uma regrinha
que a gente, esse ano, não cobra nenhum ticket menor de 2,5, né? Então, por exemplo, um trabalho básico de gestão de tráfego pago, mais os criativos e talvez algum conteúdo para rede social. Com social media, né? Com social media, no máximo, no mínimo, uns 2,5 mensal. Por quê? Porque a gente tem inúmeros custos que você não vai ter no começo se você estiver começando sua agência do zero. Por exemplo, quando a gente começou a cobrar R$500, quando a gente começou a cobrar R$1.000, eu já achava uma loucura. Eu já fazia a conta, tipo assim, 30 clientes ia dar R$30 mil. Já era uma loucura. Mas agora a gente tem outro contexto. Nós temos outras pessoas na equipe, nós temos outros equipamentos, nós temos estrutura de estúdio, tem muita coisa. Quanto custa uma cadeira? Muito caro. Muito caro. Mais muito do que uma caro. mensalidade de R$1.000, uma cadeira. Por exemplo, para montar, pra vocês terem uma ideia, a gente gastou, você que vai lembrar mais que eu, acho, quanto que a gente gastou para montar essa sala, tipo, por cima, assim, sem contar equipamento caro, tipo, câmera que eu comprei depois, celular para empresa, coisa desse tipo. Cara, só de móvel, pintura, cortina, acho que passa de 15. Não, que isso, tá doido? Não, tô falando só de móvel. Que Cadeira, isso, pô, uma o mesa... sofá, a cortina, Tinha as esquecido do prateleiras... sofá. Passa de 20. Não, passa muito Passa de 20. Passa muito de 20. passa O muito. quadro do leão. O quadro do leão, o quadro do 1 milhão. Tem o quadro também. de 1 milhão. Não, passa muito. Aí se você for colocar, por exemplo, cada um tem seu notebook, monitores, aí tem os As câmeras aqui. novas que a gente comprou já esse ano, Gimbal. celular que comprou pra empresa. Cara, Gimbal foi 3 mil, cara. Gimbal foi 3 eu mil. tava fora equipamento. Se você contabilizar equipamento com o que a gente tem aqui hoje, Sequestrador, não pode falar. Senão vão sequestrar a gente aí. A gente tá muito polêmico nos vídeos. não cara, pode falar, tá? não pode falar. E não pode fazer sinal com a mão. Mas esse não? Não, só faz, né? Então, mas eu acho que foi muito mais que isso, porque, assim, é que eu fiz uma planilha quando a gente veio pra sala. Não tem como ser 15. Só de depósito, eu tô indignado com 15, que você jogou muito baixo. Só de depósito na sala foi 15 mil. Ah, não, é verdade. Não, eu tava pelos móveis. Tipo assim, Não, a estrutura, o que a gente gastou, tipo, só de sala comercial o ano passado, sem contar equipamento de filmagem, tipo assim, estrutura mesmo, eu acho que foi entre 30 e 40 mil reais, só de estrutura para ter o escritório para poder receber os clientes da nossa região. Então, tipo assim, não justifica mais cobrar um valor menor do que 2,5 para um cliente, porque não... O Lucas, nossa equipe, falou que tá anotando aqui os valores. Você sabia que cada planta dessa foi Cara, foi 600 reais de planta, você não botou essa conta, foi 600 reais, 2 plantas. Quanto a gente foi roubar? Alphaville, gente, Alphaville você é roubado a cada esquina aqui, né? Mas... são muitos custos que a gente teve e que isso tem que ser... Isso é difícil de contabilizar, mas tem que ser contabilizado. Então, por exemplo, só que isso nos proporcionou várias outras coisas. Então, por exemplo, a gente fazia produção de vídeo no YouTube, a gente locava um estúdio para produzir o YouTube dos nossos clientes. Só de estúdio, a hora do estúdio, se não me engano, custava tipo R$150. E não era metade do que a gente entrega hoje para os nossos clientes a nível de qualidade de estúdio. Então, por exemplo, quando eu vendi uma diária de gravação por 2,5, já morria 1.000 só de locação de estúdio. Então a gente teve que também começar a fazer umas contas para começar a cobrar isso quando a gente veio para a sala comercial, que vai fazer uns 7 meses. Mas a gente já teve outra sala comercial anteriormente, só que a gente não fazia gravação ainda. Então tudo isso entra no custo. E eu queria, cara, eu tava buscando uma forma, eu tava até conversando com o ChatGPT esses dias sobre isso, que eu queria conseguir entregar em alguma aula meio que uma fórmula de custo pra pessoa, tipo, contabilizar o serviço, mas é muito variável. É muito variável. É muito. E aí, por causa disso, é difícil. É difícil. Então, primeiro, acho que assim, você que é uma urgência, faça pelo menos a conta de quanto é a sua hora. Então, por exemplo, você vai trabalhar ali 44 horas semanais, fazer a conta disso durante o mês, eu não sei, 200 e poucas horas dá, não é? Dá. É umas 200 horas semanais de trabalho por semana, fazer mais ou menos o gasto da tua casa e fazer quanto que você cobra por hora e tentar cobrar mais que aquilo para ser sustentável e para valer a pena para você. Além disso, equipamento tem que entrar na conta, porque mesmo que você compre o equipamento e ele dure por bastante tempo, equipamento tem manutenção, equipamento às vezes quebra, computador precisa de manutenção, principalmente se seu videomaker não sabe usar o computador.
Ninguém vai entender porque ele tá atrás da câmera, né? Mas... Ferramentas. Ferramenta. Não, um Trello, Sim. um Por exemplo, Adobe. um Adobe da vida custa uns R$200 por mês. Não custa, Lucas, que tá aí, que cobra o Adobe no meu cartão. Quanto custa o Adobe, por exemplo? Acho que é uns 130, R$140 o Adobe com promoção. É uns R$200. Tem, ó, só pra gente produzir um canal de YouTube, R$200 de Adobe. Tem o de música lá também, que o Lucas deve saber quanto a gente paga, mas acho que é uns 50, R$70 por mês. Só de software deve dar uns 500, 700 Cara, tem reais. o nosso sistema, né? Pra ter um drive e tal, só isso aí É uns 200 é mais de reais por mês R$200, exato. Então, tipo assim, você tem que colocar isso na conta, não é só a conta do teu serviço, é a conta do que você gasta para exercer o teu serviço. E tem a conta mais importante, o imposto. Esse aí você tem que pôr na conta. Tem que só... Comecei minha agência agora, em 3 meses, já larguei do meu trampo. Ó, que bom. Mas estou Eu tô quase. cobrando muito barato. Quase largando o trampo, cobrando mais. Sei que estou aprendendo e ganhando com isso. Mas preciso buscar novos clientes maiores e não sei como. Cara, esse é um dilema real, né? Não existe uma fórmula mágica, mas eu acho que, tipo assim, pela qualidade que o seu serviço ganha, pelo menos é a minha percepção, você me corrija se eu estiver errado, mas a cada dia o nosso serviço foi ganhando mais qualidade, mais profissionalismo, uma entrega mais confiável, digamos assim, e com isso, o cliente maior, ele chega até você. Pelo menos assim, são processos. É muito difícil você conseguir chegar até ele, tipo, numa prospecção fria. Por isso que eu parei tanto de incentivar prospecção fria e ligação fria. Porque é muito difícil você chegar no cara que realmente é um cliente grande. É que depende, é muito relativo, né, Pedro? Tipo assim, por exemplo, quando eu comecei e cobrava R$500, um cliente de 1.000 já era grande. Tipo assim, então é muito relativo. Mas dicas que eu dou se você, por exemplo, tá trabalhando sozinho, que foi, assim, a gente tem um dilema disso que você vai entender. Mas, por exemplo, se você tem um trabalho criativo, se você é um videomaker, fotógrafo ou presta algum tipo de serviço criativo, você precisa ter, isso é mal de designer, o seu portfólio atualizado, precisa ter um sitezinho qualquer para as pessoas começarem. Lucas, por favor, nosso portfólio precisa ser atualizado, tá? Eu vi que você está na live, por favor, você já tem essa tarefa na sua mão. Portfólio atualizado. Tem uma aula na Digitalize Academy que chama Mostre Seu Trabalho, que é para quem, por exemplo, trabalha de casa e... Ó, o Lucas falando verdade. A Aline também, que é designer, não tá atualizada, tenho certeza. Eles nunca estão. Eles nunca estão. Você sabe disso porque você é quase casado com uma designer. Exato. E Então, ela dela não também... Você tá com propriedade no assunto. Essas horas ela não tá na live porque ela tá fazendo a carta de motorizado, mas tá desatualizado o portfólio também. Então, Lucas, por favor, atualize o portfólio. Mas, por exemplo, uma coisa assim, se você tem um trabalho... É mal de designer mesmo, não tem jeito, cara, é exato. E é uma tarefa simples, porque tá tudo pronto, é só juntar e postar. Mas é a correria do dia a dia, você tá entregando demanda do cliente. Exato, mas você precisa inverter essa ordem. Eu defendo um pouco. Não, mas você tem que inverter essa, só dá certo quando você inverte essa ordem. Porque, por exemplo, aí isso é da questão de chegar em cliente grande. Os clientes grandes que a gente já chegou, principalmente networking, e aí é a dica que eu queria dar. Ou você faz um baita de um portfólio e consegue produzir conteúdo para levar essas pessoas pro teu portfólio. E eu nem digo, tipo assim, que você precisa gastar muito com isso. Por exemplo, quem faz trabalho criativo, é ter um dinheirinho por mês ali gasto para divulgar o seu trabalho. Tem que ter um percentual ali, principalmente se você não tem estrutura física. Se você ainda não paga um aluguel de um lugar, se você ainda consegue economizar e já está ganhando dinheiro com o seu trabalho. Por exemplo, você, Pedro, que começou, provavelmente você já largou o seu trabalho porque está ganhando mais do que você ganhava no seu trabalho com seus clientes. Você não pode gastar tudo agora como se fosse o seu salário. Você tem que separar uma parte desse dinheiro para conseguir divulgar o teu trabalho. E aí aquilo, por exemplo, cara, investimento no teu Instagram é meio que uma coisa sagrada, assim. Tem que ter pelo menos uns 15, 20 reais por dia para investir nos posts estratégicos e você estar posicionado. Para que pessoas estejam pedindo orçamento. E não tem 15, 20, começa com 10. Mas começa. Começa, esteja aparecendo. Isso... E olhe para isso como investimento de longo prazo. É um investimento de longo prazo. Por exemplo, agora a gente está colhendo na Digitalize Academy um investimento que a gente está fazendo de estratégia no perfil, etc., que agora começou a crescer mais. Então, e aí outra coisa, produza conteúdo.
se você é um profissional criativo, independente da estrutura que você tem, eu vou dar uma lição nossa aqui, por exemplo. Nós estamos produzindo um conteúdo janeiro e fevereiro desse ano, que é um conteúdo totalmente natural, que é vlog, por exemplo. Que eu só documento o meu dia e pessoas têm se interessado tanto no produto curso, quanto também nos nossos serviços e mentoria e consultoria e tudo isso. Então, é investir na sua imagem em si, tem esse contexto. O segundo contexto que fez a gente chegar em clientes grandes, que a gente não pode esquecer, é que a gente ficou 1 ano e meio ou 2 em um coworking. Isso é uma coisa pra você que, tipo assim, não... Porque tem gente que, tipo assim, por exemplo, vamos supor, John Videomaker. Mudou de região, por exemplo, graças a Deus ele saiu do Rio de Janeiro e veio pra São Paulo, né? Não sei se... Não? Não sei. Não pode falar essas coisas? Não. Não? Então, graças a Deus ele tá fazendo assim, acho que ele tá feliz aqui em São Paulo. Até aumentou os views, velho, eu falei mal do Rio de Janeiro. Por exemplo, quando você muda de cidade, não conhece ninguém, etc., um ambiente legal, que foi o que proporcionou pra gente vários clientes, é estar, por exemplo, em um ambiente de coworking, que é um ambiente relativamente barato, mais barato do que o aluguel de uma sala, bem mais barato do que o aluguel de uma sala. Tem até um exemplo, Rick, não sei se você se lembra, mas tinha uma moça que ela sentava lá no coworking, ela não tinha... eu não sei se todo mundo aqui conhece o que é um coworking, né? Mas, resumidamente, é um espaço de trabalho compartilhado. Então, você pode pegar ou uma sala ou uma mesa. Né? Mas só é o WeWork, né? Exato. Acho que tem no Brasil inteiro. É no mundo todo, né? No mundo todo. Então, tipo assim, tinha uma moça lá que eu me lembro que ela era designer e ela pegava uma mesa 1 ou 2 vezes por semana só pra ela estar ali e as pessoas estarem vendo ela. E aí, com isso, por exemplo, chegava na hora do almoço, na hora que ela chegava, que tinha ali um café da manhã que o pessoal se reunia, ela tava ali conversando com essas pessoas e conversando sobre o trabalho dela. E o custo disso era o quê? Ela não gastava nem R$700, R$800 por Acho mês. que era menos que... Ela gastava tipo R$500 por mês e ela tava no meio de empresas, de pessoas que poderiam se interessar pelo trabalho dela. Então, para uma pessoa que tá iniciando, uma urgência e etc., tá num polo grande como é São Paulo, ou com certeza no Rio de Janeiro deve ter, cidades maiores devem ter isso. No Rio de Janeiro não é confiável só, mas tem. Se né? você tá se você consegue tá dentro de um lugar desse, você já tá inserido no meio para talvez chegar num cliente grande. Dentro da sua realidade, lógico, né? Eu quero fazer um adendo que Vou os únicos generalizar. bons do Rio de Janeiro são meus clientes, tá? E clientes alunos. do Rio de Janeiro, e alunos e clientes e alunos do Rio de Janeiro. E né? o John? Ai, tô brincando. Tem chat para você. Vamos lá. Não, então, mas considerando a questão do coworking, foi muito importante pra gente. Eu mesmo fechei vários clientes, tipo, tomando cafezinho e coisas do tipo, que você tromba com alguém, porque você tá num ambiente compartilhado, às vezes você pede um almoço ou alguma coisa, e a pessoa do teu lado é dono de empresa e pede um almoço também, e aí você começa a trocar uma ideia. A gente tem vários clientes que foram assim. Vários que foram companheiros ali de coworking e se tornaram clientes grandes, se tornaram empresas que até já saíram do coworking e estão como a gente saiu do coworking, por exemplo, e tá numa sala própria, tem galpão, etc. Que são clientes nossos até hoje da época do coworking, que foi tipo 2022 e 2023. Eu acho que tem uma dica valiosa aqui. Se você tá, tipo assim, acho que a gente pode compartilhar essa experiência. Se você tá em uma pessoa, se você é uma urgência, ou se você tá você e mais uma pessoa, até 3, vai. Até 3 pessoas, a estrutura de coworking, na nossa opinião, vale a pena para você. Porque você paga geralmente por pessoa. E aí, quando você vai somar isso, que foi o que a gente somou, nós estamos sempre em 5, 6 pessoas aqui na nossa sala, vale mais a pena a gente ter a nossa sala hoje, principalmente para produzir isso daqui. Isso daqui, por exemplo, que a gente está produzindo agora, não se produziria no coworking, não tem como. A gente tem outros fins para nossa sala. Mas se você tem um único fim, por exemplo, eu não gosto de mostrar minha rotina porque minha casa não é bonita, porque eu não moro no melhor lugar do mundo. Cara, você paga, tipo assim, se eu não me engano, tem um plano inicial do WeWork, que o WeWork tem... Não vou falar mal do Rio de Janeiro, por exemplo, Osasco. Tem WeWork em Osasco, por exemplo. Né, Chico? Então, tem WeWork em Osasco, por exemplo. E tipo assim, e você pode ter acesso, acho que custa tipo 500, 600 reais o acesso, que você não tem mesa fixa, mas você tá num ambiente de um monte de empresário, um monte de gente, e tem empresas grandes dentro do coworking. Principalmente no nosso, tinha umas empresas tipo English Life, que era empresa nível Brasil. Tinha várias empresas... Tinha um cara, eu me lembro que a gente quase fechou negócio com ele, que ele tinha uma empresa de energia eólica. Ela faturava milhões. Grosso, não era? Alguma coisa assim. E ele tava sentado do nosso lado. E tipo assim, a gente tava no início da agência, faturando ali nossa partezinha por mês, e o cara do nosso lado. O cara tava sentado literalmente do nosso lado, numa mesa do lado, faturando mais de 1 milhão mês. Então, tipo assim, é difícil até prospectar um cara desse quando você é menor, mas você tá perto de um cara desse. Isso te também dá uma energia de você falar, caraca, eu vou trabalhar pra chegar no nível desse cara.
Então é um ecossistema. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como é a Digitalize Academy por dentro, antes da gente começar essa aula aqui. Então nós temos a gravação de todas as lives semanais. Se nós temos 52 semanas esse ano, praticamente nós vamos fazer mais que 100 lives esse ano aqui. Então, todas essas lives vão ficar dentro da Digitalize Academy. São aulas de 1 hora. Então, essas lives não são qualquer conteúdo. São um conteúdo realmente prático que você consegue executar, que você consegue com esse conteúdo gratuito ter resultado, mas que você só vai poder ver o replay ou você só vai poder ter acesso às lives antigas sendo aluno da Digitalize Academy. E aqui tem conteúdo de tudo quanto é tipo. Estratégia de vendas online, como que você vai criar suas estratégias do zero. Conteúdo que vende no Instagram. Como criar um anúncio para o seu serviço do zero. Como transformar seu Instagram numa máquina de conversão. Como vender todos os dias. Então, como criar uma estratégia para vender todos os dias. Você vai aprender isso daqui hoje também. Como vender serviços na prática. Essa aula é muito boa. Acho que a aula que eu mais gosto é essa daqui, ó. Como fazer ofertas tão boas que as pessoas se sentirão burras dizendo não. São aulas que eu gosto muito, de livros que eu leio, de conteúdo que eu realmente estudo e executo para os meus clientes. E aqui você tem um curso completo. Então, princípios básicos de marketing digital para quem está começando do zero, construindo a sua marca. Você hoje vai conhecer aqui os pilares da construção de marca. Então, construindo sua marca do zero, construindo uma mensagem que converte de likes a clientes. Então, como você cria conteúdos que realmente geram vendas, guia para aumentar a sua visibilidade, primeiros passos no tráfego pago. Tem muito conteúdo de tráfego pago, que é uma etapa muito importante da nossa metodologia. Em seguida, nós temos o nosso módulo de vendas, então dominando a arte de vender, workshop tráfego lucrativo, que é um workshop que eu fiz falando sobre as possibilidades que você tem com o tráfego pago, prestador de serviço na prática, são mais de 12 horas te ensinando a trabalhar como prestador de serviço, como conquistar o seu primeiro cliente, curso de WhatsApp e muitos outros conteúdos. E a última coisa e recado que eu quero dar sobre a Digitalize Academy: nós temos o que eu chamo de suporte ativo. O que é o suporte ativo? Você pode perguntar para qualquer aluno da Digitalize Academy que me manda mensagem. Eu gasto horas do meu dia te auxiliando, sem custo nenhum, realmente auxiliando. Você pode me mandar o criativo que você criar, você pode me mandar um áudio contando qual estratégia você quer fazer, você pode me mandar inúmeras coisas no nosso WhatsApp que eu vou te direcionar através da minha experiência. Lembrando, trazendo as experiências que eu tenho com os meus clientes, que eu executo nos meus próprios produtos, porque além de executar para os meus clientes, eu tenho a Digitalize Academy, eu já tive outras empresas, eu tenho diversos conhecimentos, coisas que eu estudo todos os dias, que podem contribuir com o crescimento do teu negócio. Então, entre na Digitalize Academy sem medo. Por quê? Porque lá você vai ter suporte, você tem as nossas aulas ao vivo aqui para acompanhar e nós estamos criando diversos produtos e coisas que já estão inclusas dentro da Digitalize Academy, que só vai fazer com que o nosso projeto cresça cada vez mais.